Senhores conselheiros, é com grande alegria e responsabilidade que realizo hoje a primeira sessão plenária de 2025 como presidente do nosso Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ontem, fui empossada pelo eminente conselheiro, agora decano, conselheiro Renato Martins Costa. Novamente, eu quero agradecer a confiança em mim depositada e o apoio de todos os conselheiros, todos os meus colegas. Eu assumo a presidência pela terceira vez, hoje com mais experiência, mas reafirmo com o mesmo senso de responsabilidade. Dessa vez é diferente, é por um mandato complementar de um exercício já em andamento. Como tive a oportunidade de dizer ontem, eu farei uma gestão compartilhada, pois tenho a plena certeza que todos juntos podemos fazer um Tribunal de Contas cada vez melhor e maior. Conto com meus pares, com o Ministério Público de Contas, com os auditores, conselheiros substitutos e com cada servidor dessa casa para que a gestão seja profícua e corresponda aos anseios da sociedade, que espera uma ação eficaz no controle da aplicação dos recursos públicos. Mais uma vez, eu agradeço o apoio de todos e tenho a certeza de que darei o meu melhor em prol do nosso Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E agora, vamos falar do nosso querido e estimado conselheiro decano que nos deixou, Antônio Roque Cittadini. Deixou a presidência do tribunal e deixou essa corte. Na quinta-feira, 14 de agosto, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo promoveu sessão solene no plenário Juscelino Kubitschek, em homenagem ao então presidente dessa corte, conselheiro Antônio Roque Cittadini, que foi agraciado com colar de honra ao mérito legislativo. A sessão proposta e presidida pelo deputado Barros Munhoz contou com a presença de parlamentares, membros desse colegiado, diretores, procuradores, servidores da Casa e autoridades estaduais, além de conselheiros de outros tribunais de contas. Foi uma merecida homenagem. E, na última segunda-feira, dia 18, o conselheiro Antônio Roque Cittadini também recebeu homenagens do Instituto Butantan, na sede da entidade, ocasião na qual foi parabenizado por sua carreira dedicada ao serviço público. Ali foram destacadas as contribuições do conselheiro Antônio Roque Cittadini para a saúde pública no Brasil. Estiveram presentes conselheiros dessa corte, procuradores de contas, presidentes do Instituto e da Fundação Butantan e diversas autoridades do cenário administrativo e político do Estado, além de servidores do nosso tribunal e também do Butantan. E, como é de conhecimento de todos, o decano dessa corte aposentou no dia 19 de agosto, em edição especial de nosso Diário Oficial, após mais de 37 anos de dedicação ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Dr. Roque entrou aqui no Tribunal de Contas no dia 5 de abril de 1988, poucos meses antes da promulgação da Constituição Federal de 1988. E, como todos nós sabemos, a Constituição Federal de 1988 ampliou e muito as competências dos tribunais de contas. E o Dr. Roque foi importante para essa modernização, não só do nosso Tribunal de Contas, mas de todo o controle externo brasileiro, de toda a administração pública brasileira. Dr. Roque exerceu as funções de conselheiro com dedicação exemplar, além de ter presidido o tribunal em 6 mandatos, conduzidos com firmeza e efetividade e humanidade. Seu legado permanecerá vivo na história dessa corte e na memória de todos nós e de todos os servidores. Cumpre destacar, ademais, que o conselheiro Antônio Roque Cittadini encaminhou, em 15 de agosto, um relatório de sua gestão, no qual encontram-se consignadas iniciativas e êxitos alcançados em uma presidência breve, essa última, breve no tempo,
mas de marcante efetividade. Sua Excelência também nos dirigiu uma carta, que, nesse momento, eu vou pedir ao senhor secretário-diretor-geral, Germano Fraga Lima, que proceda à leitura da carta enviada pelo conselheiro Antônio Roque Cittadini a todos nós. Agradecimento e despedida de Antônio Roque Cittadini. Queridas servidoras, queridos servidores, ao me despedir do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, após 37 anos como conselheiro, sinto o desejo de compartilhar algumas lembranças e deixar registrado meu sincero agradecimento a todos vocês. Durante todo esse período, tive o privilégio de acompanhar as grandes transformações do cotidiano do tribunal. A Constituição de 1988 trouxe novas responsabilidades e, nesse percurso, o tribunal respondeu às mudanças significativas do cenário jurídico e político com inovação e firmeza. A criação das unidades regionais, que tem agora seus 2 últimos escritórios de sede própria em construção, e o empenho incansável dos servidores que atuaram na fiscalização em todas as regiões do Estado, ampliaram e fortaleceram a presença do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no interior e tornaram o nosso trabalho mais eficaz. Testemunhei também o fortalecimento institucional da Casa, com a chegada do Ministério Público de Contas, a atuação das diretorias de fiscalização e Procuradoria da Fazenda Estadual, dos conselheiros substitutos e a incorporação de novas práticas e olhares que engrandeceram nossa missão. Vimos, nessas décadas, as transformações tecnológicas permitirem a agilidade e comodidade, por meio dos processos eletrônicos e outras ferramentas digitais. A tecnologia também se consolidou como um alicerce essencial para a transparência e a eficácia das nossas ações. O uso de ferramentas de inteligência artificial também foi iniciado e pude acompanhar suas primeiras aplicações. Nada mal para quem viu funcionando as máquinas de escrever em todas as salas dos nossos prédios. E, para falar da evolução da legislação, recordo da participação ativa do nosso tribunal na edição da Lei de Responsabilidade Fiscal e dos nossos debates para a rápida aplicação das leis de licitações, que impactaram diretamente a administração pública. O tribunal sempre esteve atento e foi ágil para abarcar as novas iniciativas legislativas. Ao longo dessa caminhada, também acompanhei o nascimento de iniciativas que aproximaram ainda mais o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo da sociedade e nos ajudaram na avaliação do uso dos recursos públicos, como a fiscalização ordenada, os painéis temáticos, os índices de avaliação e as nossas fiscalizações quadrimestrais em loco, que mostraram o pioneirismo do nosso trabalho. Nossas atividades enfrentaram questões importantes para a opinião pública e serviram como testemunho de que os tribunais de contas são um dos poucos sinais remanescentes da verdadeira ideia de federalismo, por suas decisões não estarem submetidas a revisões do poder central. Também tivemos programas de capacitação importantes, como a Semana Jurídica e os nossos eventos temáticos, sempre com grandes especialistas em suas áreas. Ainda sobre educação e capacitação, qualificação, o ciclo de debates percorreu anualmente o interior, levando conhecimento e boas práticas diretamente para agentes públicos de todos os cantos de nosso estado de São Paulo. As transformações foram muitas, sendo difícil enumerar todas. Fácil é, porém, entender que nossas grandes realizações só foram possíveis graças ao trabalho coletivo. Levo comigo a lembrança da dedicação dos gabinetes dos meus colegas e amigos conselheiros, com quem convivi por tanto tempo, das diretorias de fiscalização da capital e do interior, da SDG, do DGA, do DTI, do DIP, do GTP e de tantos outros setores que, com esforço, construíram um caminho melhor para a fiscalização e aprimoramento da gestão pública.
Sempre tive as melhores referências e ouvi os maiores elogios a respeito do trabalho do pessoal da nossa fiscalização. Esse é o resultado do esforço individual de cada um, bem como de uma boa orientação por parte de todas as lideranças que ajudaram a construir nosso tribunal. Olhando para o passado, sinto orgulho e gratidão por ter compartilhado essa jornada com todos vocês. Pensando no futuro, tenho a certeza de que o tribunal seguirá firme, moderno e cada vez mais próximo da sociedade, sempre sustentado pelo trabalho de servidoras e servidores valorosos. Uma democracia não pode ser definida como tal sem um sistema de controle. E um sistema de controle, por sua vez, não existe sem uma democracia. Por isso, deixo o voto de que sigamos vivendo de esperança em esperança, no permanente compromisso de aperfeiçoar nosso país. Acredito que ainda nos encontraremos muitas outras vezes nos eventos, nas ruas ou nos pequenos e agradáveis encontros que a vida nos proporciona. Desejo a todos saúde e alegria, e que tenham a mesma satisfação e entusiasmo de servir que eu tive neste tribunal. Muito obrigado pela convivência, pelo apoio, pelo aprendizado ao longo destes anos. Com estima e carinho, Roxy Tadini. Esta mensagem está sendo enviada para todos os servidores, bem como será disponibilizada em nossas ferramentas internas. Em nome do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, novamente eu reforço nossos aplausos, agradecimento, votos de saúde, paz, longevidade e novas conquistas ao conselheiro Antônio Roxy Tadini. Senhores conselheiros, eu ainda tenho alguns comunicados a fazer. Eu comunico que, em conformidade com as disposições regimentais, tendo assumido a presidência dessa Corte em 19 de agosto, eu vou convocar Vossas Excelências para a eleição de vice-presidente e corregedor, que será realizada no próximo dia 10 de setembro de 2025, em sessão cujo edital será oportunamente divulgado. E, concluindo os comunicados da presidência, eu informo que, na data de ontem, 19 de agosto, foram entregues ofícios aos excelentíssimos senhores governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, André do Prado, dando-lhes conhecimento do acolhimento por esse plenário do pedido de aposentadoria do conselheiro, então presidente, Antônio Roxy Tadini, com publicação no dia 19 de agosto, e da vacância do cargo de conselheiro. Comuniquei a Suas Excelências ainda que, em sessão especial, realizada na data de ontem, assumi a presidência dessa casa para o exercício restante do ano de 2025. Senhores conselheiros, antes de abrir a palavra a Vossas Excelências, eu gostaria de, esqueci de fazer no princípio, de submeter a Vossa Excelência a ata da 21ª sessão ordinária, realizada no dia 6 de agosto. Se não houver objeções, vou dá-la por aprovada. Ata aprovada. A palavra é livre aos senhores conselheiros. Conselheiro decano, agora, conselheiro Renato Martins Costa. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora-geral, senhor procurador-chefe, senhor secretário-diretor-geral, senhoras e senhores, muito bom dia a todos, cumprimento. Uma rápida palavra, senhora presidente. Em primeiro lugar, Antônio Roxy Tadini, e que qualquer menção seria pequena, mas orgulho, gratidão, temos todos pela oportunidade de ter convivido com ele nesta corte. E a Vossa Excelência, que tive a honra de, em nome deste plenário, empossar
na data de ontem, a certeza e a afirmação pública neste plenário de que estamos cerrados em sua liderança, em sua capacidade de conduzir este tribunal com a competência que lhe é marcante, e Vossa Excelência e toda a sua administração podem contar com a colaboração de todos nós, conselheiros, servidores, permita-me, senhora Procuradora-Geral, membros do Ministério Público, bem como dos nossos conselheiros substitutos auditores. Felicidades, presidente Cristiana. A palavra continua livre. Conselheiro Sidney Beraldo. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora do Ministério Público, senhor procurador da Fazenda, advogados aqui presentes, servidores, também uma palavrinha rápida, não é, desejando sucesso à conselheira Cristiana, né, que assume mais uma vez o tribunal, pela terceira vez, como ela mesma disse, mais experiente, mas sem perder de vista a grande responsabilidade que é, sem dúvida, presidir um Tribunal de Contas da importância desse tribunal do Estado de São Paulo. Como já disse pelo conselheiro nosso decano, conte conosco, apoio total, e temos certeza, dada a sua dedicação, do sucesso da sua administração. E uma palavrinha rápida também com relação ao nosso decano, Antônio Roque Cittadini, que depois de 37, quase 38 anos, deixa aqui o tribunal. Acho que, do ponto de vista dos seus resultados, né, já foi muito bem destacado aqui em outras oportunidades, e na leitura desta carta, né, nos deixa claro também a importância de Antônio Roque Cittadini, que tem a sua história, e a história se confunde com os nossos 100 anos, né, do tribunal, 38 anos deles com a participação do nosso conselheiro Antônio Roque Cittadini, sempre conselheiro. Chegando aqui nesse tribunal num momento também de transição, não é? Porque nós temos um Tribunal de Contas antes da Constituição e outro depois da Constituição. A sua participação foi extraordinária. E um outro ponto destacado na sua própria carta é a questão da descentralização. Se foi uma decisão, sei que as decisões aqui são todas colegiadas, não é? Mas ele sempre, não só com a sua iniciativa, mas impulsionou. E ele sempre ainda brincava de que ele construía e o doutor Edgar inaugurava, que vinha sempre depois dele. Eu penso que, do ponto de vista da gestão e de resultados, nós não conseguiríamos fazer o que nós fazemos hoje, né, sobre a nossa responsabilidade de mais de 3.000 jurisdicionados espalhados por todo o Estado, se não tivéssemos esta descentralização e que permite, inclusive, os nossos agentes visitar 2, 3 vezes ao ano um município. Sem dúvida, uma decisão bastante importante. E também uma palavra do amigo, né, do amigo Antônio Roque Cittadini, um anfitrião extraordinário, né, que sempre promovia em sua residência aqueles encontros, almoços, jantar, e sempre com muita generosidade, não é, e sabendo, não é, porque um homem inteligente, de que esses encontros eram muito importantes para que a gente pudesse manter uma integração e harmonia que sempre predominou neste tribunal. Então, Antônio Roque Cittadini, os nossos abraços e dedicação de muito sucesso nessa sua nova etapa. Algum conselheiro que gostaria de fazer uso da palavra? Então, nesse momento, eu passo a palavra à Procuradora-Geral, doutora Letícia. Senhora presidente, senhores conselheiros, apenas uma palavra rápida aqui em nome do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo.
Primeiro, eu gostaria de, em nome de todo o Ministério Público do Estado de São Paulo, dos meus colegas, de expressar toda a nossa gratidão e todo o nosso reconhecimento ao conselheiro Antônio Roque Cittadini. Nós não conhecemos um Tribunal de Contas sem o conselheiro Antônio Roque Cittadini. Ele marcou nossas vidas, marca a história dessa corte, mas tenho certeza que agora nessa nova fase também será muito feliz, como foi aqui. E o Roque fez muito pelos servidores dessa casa, ele fez muito por todos nós e pela sociedade paulista como um todo. Então, faço mais uma vez votos de felicidades. E, para a senhora, doutora Cristiana de Castro Moraes, tenho certeza que a sua gestão vai ser marcada pela continuidade desse trabalho em pró da gestão pública, da boa governança pública, da sociedade paulista. A senhora, com toda a sua competência, com um currículo que fala por si só, mas nós pudemos também, no decorrer desses anos, acompanhar todo o seu trabalho, o seu comprometimento, o seu esforço, a sua inteligência. E, da minha parte, mais uma vez, também em nome dos meus colegas, conte com o Ministério Público de Contas, conte com o nosso respeito, com a nossa cooperação e com os canais de diálogo sempre abertos. Muito obrigada. Agradeço. Conselheiro Dilma, desculpe, eu não tinha visto. Não, presidente, se me permite, só para também um testemunho, sobre o conselheiro Roque Cittadini. Nós somos contemporâneos de faculdade, eu, o conselheiro Renato e ele. E estava me lembrando hoje que, quando ele veio para o tribunal, ele me ligou: Dimas, eu vou para o Tribunal de Contas e vou fazer um jantar na minha casa, coisa que ele nunca gostou de fazer, todo mundo sabe. Entendeu? Será que você não viria? Olha quanto tempo, conselheiro Cristiano. Eu falei, claro que eu vou. Tribunal de Contas, Roque? Sim, vou para lá, tal. Enfim, meus projetos eram outros, evidentemente. O tempo mostrou, né, conselheiro Renato, que foi meu líder do Ministério Público e continua sendo. E daí fui lá no jantar. Todos os amigos que estavam lá, muitos estão aqui, estou vendo, inclusive. Né? Interessante que os amigos que foram do jantar naquele dia continuam amigos dele. Continuam. Entendeu? Então, a história nossa, por isso que eu pedi licença para falar um pouquinho, não é agora, está certo? É de 38 anos do jantar, fora os 5 na faculdade, entendeu? E ele sempre foi igual. Aí um testemunho da questão, sempre foi igual. Quem conheceu o Roque aqui no tribunal fala, nossa, ele fala, intervém, ele põe uma roupa. Na faculdade já era assim. Já era assim. Aquelas assembleias que não acabavam, sabe? Aquelas assembleias. Todo mundo sabe que a assembleia é de estudante. Estou vendo aqui colegas de faculdade, como o Maurício, o Renato, enfim. Aquela assembleia que não termina nunca, que vão resolver problemas do mundo, etc. Hoje, então, ia ter uma assembleia permanente pelos problemas. E, de repente, quando não tinha solução, o cidadão levantava a mão e acabava com a assembleia. E sempre sarcástico, inovador, crítico, inteligente. Então, a ausência dele aqui é uma coisa muito forte para nós, muito forte, porque ele vai estar sempre, nós vamos sempre nos lembrar do Roque, nas tiradas, como ele consegue agregar gente nos nossos encontros, tá certo, Bertiola? Como você fala uma coisa, você não entende. Mas como? Não, você não entende. Você leva uma pessoa a falar com ele na presidência, todo formal, tá certo? Você começa a falar e fala, então tá bom, bate a mão e levanta. Para quem não conhece, pode ser estranho, mas é normal para ele, porque sempre foi assim. Agora, é uma pessoa respeitada, séria, conhecida, engajada, e, não obstante todo esse tempo, ele sempre foi o mais inovador de todos nós. Sempre foi inovador. Ele falou, se tem assim, vou mudar. E que mais inaugurou tudo também. Então, a palavra realmente não é saudade nem nostalgia, é dizer o seguinte, nós vamos continuar amigos, como fomos há 38 anos. Quem iria dizer que nós estaríamos juntos novamente no tribunal? Enfim, e quando eu vim para cá, enfim, não precisa nem dizer o acolhimento. Então, ao Roque, sucesso nas novos desafios, né? Eu desejo sucesso só no início, depois que não tenha muito, entendeu?
porque eu sou palmeirense, mas amigos se desejam o melhor, e ele vai ter um desafio. Aliás, o Roque é forjado no desafio, né? E, para terminar, conselheiro Bertaiola, você que fez uma carreira política brilhante, na vida você tem que ter coerência e lealdade. Coerência, o Roque sempre teve lado na política, lado na vida. Mesmo quando os líderes próximos a ele tiveram dificuldades, ele foi permanentemente fiel e leal. Você combina uma coisa com ele, fica tranquilo. Então, o Roque é uma pessoa enorme. Tem gente que chega pequeno numa cadeira e sai grande. Tem gente que chega grande e sai pequeno. E tem gente que chega grande e continua grande, maior ainda, que é o caso do Cittadini. E Vossa Excelência, conselheiro Cristiano, precisa dizer que nós estamos ao seu lado. Já falei ontem, já disse que pode contar conosco. Vamos ter eleições, evidentemente, mas se amanhã formos eleitos, contará conosco, porque aqui é presidencialismo. E a nossa lealdade também, conselheiro. Vossa Excelência já mostrou que é uma mulher de valor, uma presidente excelente, a primeira mulher aqui na Corte, presidente pela 3ª vez, ontem esteve na Assembleia, foi motivo de muito orgulho para nós, os deputados, claro, falaram para mim, esteve aqui, conselheira, que bom, conta com o nosso apoio. Então, acho que o tribunal é importante, como disse o conselheiro Renato, pela sequência, tá certo? A única certeza na vida é a impermanência. E aqui nós estamos uma sequência de pessoas. Veja, chegaram aqui o conselheiro Bertaioli, o conselheiro Maxwell, enfim, nós somos fortes porque o conjunto é forte, porque a instituição é forte, porque o Ministério Público, os editores do Instituto e os funcionários são fortes. Então, conselheiro Cristiana, o meu abraço, o meu respeito e a minha lealdade absoluta. Muito obrigado. Eu agradeço as gentis palavras e o secretário-diretor-geral, doutor Germano, gostaria de falar umas palavras para o doutor Roque, também em nome dos servidores. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora-geral do Ministério Público de Contas, senhor procurador-chefe da Fazenda Estadual, senhoras e senhores, ao ter o privilégio de ler aqui a carta de agradecimento e despedida do Dr. Roque, nesse plenário, no qual ele atuou tantas vezes como conselheiro e encerrou sua vida profissional como presidente, representando todos os servidores de todas as dependências do tribunal, eu não posso deixar aqui de fazer o registro do nosso agradecimento à Sua Excelência. Viva bem, seja feliz, doutor Roque. São os votos dos servidores que tanto o senhor defendeu e que tanto o admiram. Obrigado, doutora Cristiana, pela oportunidade. Nós faremos chegar ao doutor Roque todas as notas taquigráficas com todas essas homenagens, que ele é muito merecedor. E, quanto a mim, eu agradeço as palavras carinhosas a mim dirigida e estou contando mesmo com Vossas Excelências e com todos os servidores dessa casa. Obrigado, senhora presidente. Me permita duas informações, colocações antes, senhora presidente, porque, para o bom andamento dos nossos trabalhos, eu reservei aqui a minha fala para o momento que fosse me concedida a fala, mas para cumprimentá-la por assumir a presidência desse tribunal, um tribunal centenário, e desejar à senhora uma profícua gestão, uma gestão curta, como é de praxe no tribunal, 1 ano, mas 1 ano e um pouco mais, mas absolutamente conte conosco no bom andamento desta corte. E registrar, conselheiro decano Renato Martins Costa, nesses 101 anos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nós estamos num momento histórico, porque daqui, do Pleno, olhando para a mesa diretiva dos nossos trabalhos, pela primeira vez na história, eu imagino que seja, o tribunal é coordenado nos seus trabalhos por mulheres, majoritariamente, né? Nós temos a doutora Letícia na Procuradoria-Geral e a doutora Cristiana na presidência desta corte, né? Então, o Germano é minoritário na composição da organização desses trabalhos. Então, parabéns à doutora Letícia, parabéns à doutora Cristiana, porque é um momento que deve ser registrado como história. As mulheres aqui já estão em maioria. Conselheiro Bertaioli, se me permite, presidente, eu estava prestando atenção a partir da sua observação, tem uma outra efeméride que diz que o tempo passa.
eu sou hoje o único conselheiro aqui que foi nomeado no século passado. É uma barbaridade. E no milênio, no século e no milênio passado. Obrigado, viu, Dimas, pela... Mas nesse momento histórico do tribunal, né? Então, parabéns e uma grande gestão a esta mesa diretiva, que estaremos, eu e o Dimas, em campanha nos próximos dias para colher votos, para sermos eleitos aí no dia 10 para compor, doutor Beraldo, esta mesa diretiva deste mandato. E uma segunda observação, claro, não poderia deixar de fazê-lo, é exatamente a referência ao que o conselheiro Renato colocou. O tempo passa de uma maneira célere, absurdamente célere. Eu, mês que vem, já completo 2 anos no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E a nossa presidente Cristiana já é a minha 4ª presidente. 4ª presidente. Cheguei aqui sob a presidência do Beraldo, Renato Martins Costa, Antônio Roque Cittadini e agora a presidente Cristiana. Sendo que há poucos meses nós discutimos aqui, doutor Dimas, nos bastidores, o que será que o doutor Roque decidirá. Assume ou não assume no seu último ano de conselheiro? No fim, ele já assumiu, já cumpriu o mandato e já se aposentou. E já está olhando para coisas interessantíssimas. E agradecer de uma maneira especial, especialmente ao doutor Roque, presidente Cristiana, porque eu tive a satisfação de, quando cheguei a essa Corte de Contas, ser muito bem acolhido por todos os membros e, de uma forma muito satisfatória, me deixaram confortável a ascender à posição de conselheiro. Mas o conselheiro Roque Cittadini, sem dúvida nenhuma, foi bastante gentil em todos os momentos, por ser o decano, neste acolhimento à minha chegada ao tribunal. Então, eu queria deixar registrado que nos memoriais do Tribunal de Contas nós temos também, doutor Renato, diversos registros históricos, né? E o conselheiro Roque Cittadini compôs quase 1/3, ou mais de 1/3, da história do tribunal, 100 anos, 38, 37 deles, com a presença do Roque Cittadini aqui. Então, ele faz parte, até pelo tempo, desta história. Então, nós já temos agora também nos memoriais do Tribunal de Contas, Beraldo, o nosso AC e o nosso DC, né? Antes de Cittadini e depois de Cittadini. Nós já podemos registrar aqui nos memoriais da nossa casa. E o Cittadini tem uma particularidade, presidente Cristiana, que muito me provoca admiração, que é a capacidade de falar o que ele pensa sem ofender o interlocutor. Porque se eu dissesse 10% do que ele fala, eu teria inimigos por todos os lados. Mas ele tem uma capacidade tão singela de falar o que pensa e não ofender, e, no fim, você ainda se sorri do que ele aborda. Então, eu gostaria de registrar aqui o agradecimento ao ACDC, antes e depois do Cittadini, nessa Corte de Contas, e especialmente a acolhida que ele me proporcionou quando aqui cheguei. Obrigado, presidente. Quero também aproveitar a oportunidade para lhe cumprimentar e parabenizar pela presidência, desejar muito sucesso nessa missão, na condução do nosso tribunal. Vossa Excelência já demonstrou ao longo da sua trajetória que tem, né, competência de sobra aí para conduzir o nosso tribunal e também me deixar à disposição no que for necessário aí nesse período. E também homenagear o nosso presidente, Antônio Roque Cittadini, que prestou por quase 40 anos relevantes, né, serviços para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e também para a população paulista, com muito compromisso, seriedade e coragem, né, que já foi falado bastante aqui hoje. A história do presidente Roque, ela se mistura, né, com a história do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu tenho a honra, né, de ter feito uma pequena parte dessa trajetória e quero registrar também a minha gratidão, né, pessoal para o conselheiro Antônio Roque Cittadini com os ensinamentos desse pouco período que eu tive com ele.
desejar aí muito sucesso e que Deus o abençoe sempre. Senhora Presidente, senhores conselheiros, senhores representantes da Procuradoria da Fazenda do Estado e do Ministério Público de Contas, primeiramente, senhora Presidente, gostaria de homenageá-la e parabenizá-la por esse novo período que se inicia de sua gestão como presidente dessa Corte de Contas e, principalmente, agradecer o seu carinho e atenção que sempre teve comigo como pessoa, minha amiga, acima de tudo, e, em nome dos demais conselheiros substitutos, também agradecer toda a dedicação e carinho que Vossa Excelência sempre teve conosco, nossa colega, entramos no tribunal juntos há 14 anos atrás. Também aproveitar para fazer uma homenagem e declarar minha admiração pelo conselheiro Roque Cittadini, com quem convivi nesse período, e dizer o que, para mim, era o mais marcante no Roque como pessoa. Ele era um homem de contrastes, mas que nele eram perfeitamente conciliáveis. Um amante do erudito, da ópera, e, ao mesmo tempo, um amante do popular, do futebol, e ainda mais do Corinthians. Um homem capaz de gestos de enorme generosidade e, por outro lado, um homem com declarações contundentes, veementes, de posições duras, uma pessoa de convivência fácil, com excelente senso de humor, e também lembrar que ele foi responsável pela primeira substituição minha no tribunal, uma substituição de um dia, nunca mais me chamou de novo, mas, de qualquer forma, foi um marco, né? Desvirginei como conselheiro substituto com a indicação do Roque há 14 anos atrás.